Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é João Ricardo Kozak, sou psicólogo do esporte, presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte. Parabenizo aí aos colegas pelo congresso, um abraço especial ao Thiago Vendramini, meu aluno, agradeço pelo convite, aluno do curso de formação em Psicologia do Esporte. E aqui estou eu para falar um pouco sobre essa ciência nova, nova em termos de reconhecimento e de conhecimento no meio esportivo, mas já temos aí 20, 30 anos de percurso, de pesquisas, de publicações, de cursos ministrados e de intervenções no campo do alto rendimento. É importante dizer que um atleta, ele não é composto só da parte física, que existe uma parte psicológica e muitas vezes é essa parte psicológica associada às emoções que as grandes derrotas acontecem. Eu digo sempre, um psicólogo do esporte, ele não garante a vitória, mas às vezes a sua ausência nas equipes técnicas pode determinar uma derrota que seria evitável com um trabalho, com um programa, com um planejamento psicológico voltado para o esporte. Mas pessoal, a psicologia do esporte, o que é a psicologia do esporte? A definição que vem da Sociedade Norte-Americana de Psicologia do Esporte prediz que é uma ciência que estuda, analisa e se aprofunda nos fenômenos psicológicos e emocionais que ocorrem antes, durante e após toda e qualquer prática esportiva, seja ela de alto rendimento ou recreativa. Praticantes de exercício físico, no nosso curso de formação a gente fala bastante dos benefícios psicológicos da prática do exercício físico. O pessoal, às vezes, quando fala em psicologia do esporte, logo associa com alto rendimento, quando na verdade existem outras áreas, outras interfaces da psicologia esportiva que merecem igual atenção, que merecem igual importância. Então, se você pegar, por exemplo, uma academia de ginástica, e hoje em dia várias academias já contam com consultorias de psicólogos esportivos, auxiliando no treinamento com professores, numa visão institucional e esportiva dentro desses espaços onde há a prática do exercício físico. Ou a psicologia do esporte transita pela clínica, pela área da psicologia do desenvolvimento. Minha tese de doutorado pelo Laboratório de Psicossociologia do Esporte da USP, ela foi realizada com tenistas adolescentes. Eu desenvolvi uma abordagem de análise do discurso de algumas perguntas que foram realizadas para grupos de tenistas juvenis sobre ansiedade, concentração, os fenômenos psicoemocionais e de regulação interna que ocorrem durante a prática esportiva, e é incrível, e foi incrível ter detectado como muito do desenvolvimento psicológico, social, psicossocial, emocional, afetivo, familiar desses jovens tem uma intercorrência direta com o desempenho e alto rendimento em treinos e em competições. Portanto, é indissociável a parte humana da parte de alto rendimento. Recentemente publiquei um livro que se chama Psicologia do Esporte, Atleta e Ser Humano em Ação. A abordagem segue toda essa trilha da configuração do indivíduo e do atleta, indissociável, como disse agora há pouco, e que muito do comportamento do atleta se deve a causas individuais, a causas de formação pessoal, a causas sociais, ao ambiente interno e ao ambiente externo desses praticantes de esporte, seja qual modalidade a gente puder imaginar e quiser descrever. Portanto, a psicologia ela precisa sim
entrar nos clubes, entrar em clubes de diversas modalidades, em diversas categorias. O Brasil está cheio de exemplo de ótimos atletas, mas que infelizmente por conta de uma incapacidade psicológica e também emocional acabam colocando, enfim, todo o esforço, né, todo o dispêndio de energia, os sonhos, as aspirações por água abaixo por conta da falta de uma preparação específica voltada para a área mental e para o controle emocional. Por ser uma ciência nova, né, a psicologia do esporte ela ainda gera bastante preconceito por conta das desinformações que parecem não ter mais fim. Se a gente pegar um passado recente do esporte brasileiro, as últimas Copas do Mundo, sem dúvida nenhuma, retratam, né, a ausência de um trabalho psicológico a longo prazo, né? O que houve na Copa do Mundo no Brasil foi um trabalho realizado durante 12 ou 13 dias, enquanto os alemães vieram com um trabalho realizado durante 12 a 13 anos, né? Então a gente tem aí uma diferença na mentalidade, uma diferença na valorização da ciência. O treinador da Alemanha, Joachim Löw, aposta no trabalho com o Dr. Hans Dieter já desde 2002, quando o Brasil ganhou da Alemanha na final da Copa do Mundo de 2002, Japão-Coreia. A partir dali foram realizados, estruturados, montados departamentos de psicologia do esporte e o futebol alemão todo se cercou de profissionais, tanto na Liga A como na Liga B. Existe ainda aqui no Brasil uma ideia muito equivocada da psicologia, não só do esporte, mas da psicologia clínica como um todo, ou talvez o trabalho com fatores mentais gera em si uma dificuldade de compreensão, visto que ainda existe muito preconceito cultural e social quando as questões são relacionadas efetivamente com os aspectos psicológicos. Não raro a gente ouve o indivíduo falar: nossa, a pessoa está tão ruim que foi procurar psicoterapia. Que contexto e que conceito essa pessoa tem de psicologia? Até que ponto uma fala como essa não traduz uma representação social coletiva dos meios que a gente vive? E se a gente pensar que a esfera clínica ainda conta com um certo preconceito, o que dirá da área do esporte, que é igualmente uma área que lida com os aspectos psicológicos e que a passagem da psicologia dentro do esporte, principalmente no Brasil, ela é muito recente. Aliás, recente é a psicologia como um todo, que tem um pouco mais de 100 anos, se a gente contar os trabalhos iniciais do Freud no início do século passado, né? Se a gente entender que a medicina, por exemplo, tem milhares de anos e a ciência ainda não dá conta das demandas do ser humano, está aí o câncer, está aí a AIDS, está aí uma porção de patologias que a medicina ainda não consegue fornecer respostas efetivas, né, para suprimir esse tipo de patologia. O que dirá a parte mental? Né? O que dirá a parte mental no esporte? O que se sabe é que um trabalho psicológico no esporte precisa e demanda tempo. Tempo e participação. E, sobretudo, uma visão multi e interdisciplinar do fenômeno esportivo. Você precisa ter um trabalho, médicos atuando com psicólogos, com preparadores físicos, com nutricionistas, com fisiologistas, com o departamento técnico, treinador, auxiliar técnico. Há de se ter uma concepção moderna, inter e multidisciplinar do que significa ser atleta, do que significa uma equipe esportiva. Se não adianta cada um
trabalhar na sua seara, cada um trabalhar no seu espaço, sem haver uma intercomunicação de informações entre a parte da saúde física, da preparação física e da parte da saúde mental, da preparação psicoemocional. Não dá mais para viver numa dualidade, como se fosse no tempo do Descartes, né? Aquela famosa dicotomia cartesiana, mente para um lado, corpo para o outro. Isso não existe. Daí a psicossomática, enquanto uma ciência também nova, jovem, recente, que traduz o ser humano de uma forma absolutamente atualizada, globalizada e integrada, sobretudo. Portanto, a psicologia do esporte, seja aqui na esfera clínica, no atendimento de atletas com as suas demandas, seja aonde eles treinam, junto aos seus treinadores, junto aos seus familiares, junto aos aspectos sociais da sua prática esportiva, a psicologia oferece uma interação absolutamente fundamental para o sucesso, não apenas em termos esportivos, mas também como sucesso e felicidade pessoal desses praticantes e seres humanos. Por essas e por muitas outras razões, é fundamental que o profissional de educação física, o professor das escolas, que eles tenham uma formação mais aprofundada dos fatores psicológicos envolvidos na prática esportiva. Afinal, aqui a gente fala de fatores relacionados com responsabilidade social, com saúde pública. É fundamental que as faculdades de educação física coloquem a disciplina da psicologia do esporte com temas mais voltados para aquilo que o profissional de educação física vai precisar. Que eles entendam um pouco de psicologia do desenvolvimento, saibam o que acontece na fase infantil, na pré-adolescência, na adolescência, entrada da fase adulta, para que eles entendam um pouco mais o que é ansiedade e concentração no esporte, para que eles possam compreender os fatores motivacionais envolvidos numa prática esportiva e não ficar 6 meses, quando muito é o tempo que as universidades que tem o curso de educação física colocam, para entender o que é a psicologia geral, a história da psicologia, ou até mesmo a divisão do aparelho psíquico proposto pelo Freud no século passado. Isso, efetivamente, o educador físico não vai fazer nenhum uso, né? Agora, se as faculdades oferecerem a eles um material em que eles entendem, né, e possam compreender a interlocução direta com um trabalho a ser desenvolvido, certamente será de grande valia. Nós aqui da Associação Paulista da Psicologia do Esporte, da Clínica CEP, Consultoria, Estudo e Pesquisa da Psicologia do Esporte, estamos aí com projetos para o 2º semestre, para cursos voltados para pais de atletas, treinadores, para que a gente possa contribuir com essa leitura mais profunda, né, sobre a responsabilidade e a importância do papel de cada um no processo, né, de adesão dessas crianças e adolescentes no esporte como um todo. Isso é fundamental, né, para que as pessoas conheçam e possam valorizar, né, esses aspectos humanos, individuais, sociais, do crescimento dessa criança, desse adolescente, e como o esporte pode exercer, e de fato exerce, uma importância fundamental no desenvolvimento dos valores para a sua vida, né? Portanto, aqui nessas breves palavras, eu acho que assim, a psicologia do esporte ela vai ganhando seu espaço no mercado, pouco a pouco. Algumas modalidades apresentam uma maior abertura para essa leitura e para essa intervenção. Já outras modalidades ainda estão mais fechadas para um trabalho mais profundo, mais duradouro do psicólogo do esporte, e aí leia-se o futebol, né? Principalmente no Brasil, ainda há um clã muito fechado, um sentido de representação e formulações conceituais absolutamente equivocadas e superficializadas, né? Diante do que faz
um psicólogo do esporte. Por outro lado, a gente tem, e aí que bom, né, várias modalidades, treinadores, no nosso curso de formação em psicologia do esporte, muita gente da educação física procurando, o nosso curso anual, que aqui deixo para vocês também no www.ceppe.com.br, as informações dos nossos cursos e muita gente da educação física procurando, porque já perceberam efetivamente que não é apenas a parte física e a parte técnica que faz um atleta ou uma equipe vencedora. A gente tem que imaginar um triângulo da preparação esportiva, em que um vértice é a parte física, o outro vértice é a parte técnica e a base, a estrutura dessa pirâmide da preparação é efetivamente a esfera psicológica, a esfera mental, a esfera social e a esfera emocional. Portanto, como já dizia Nelson Rodrigues, em 1950, quando o Brasil perdeu a Copa no Maracanã lotado para os uruguaios, ele dizia, abre aspas, mas o que entende de alma um treinador de futebol que aqui no Brasil forma atletas em corpos de aço e a base de barro. A base, efetivamente, ao que já dizia Nelson Rodrigues, famoso, saudoso, dramaturgo e escritor, era já sim a esfera psicológica em 1950. Pena que pouca gente pôde escutar o Nelson e pena que pouco recurso foi investido nessa área aqui no Brasil. Paralelamente nos Estados Unidos e em boa parte da Europa e hoje em dia na Ásia também, a psicologia do esporte é uma disciplina absolutamente conhecida e reconhecida nos meios de alto rendimento e de recreação. A todos eu deixo um forte abraço, foi um prazer parabenizar novamente a todos pela elaboração desse importantíssimo congresso e que outros possam vir e que a psicologia do esporte possa ocupar o seu espaço de direito. Só assim os atletas terão os benefícios que lhes são devidos. Sucesso a todos, um abraço aqui do professor João Ricardo Kozak.